A saga Majin Buu foi de fato a saga que mais apresentou recursos para que o vilão principal fosse derrotado, como por exemplo, transformações, fusões, técnicas e também aumento de poder de luta. E todos esses recursos que eu falei para vocês aqui agora foram apresentados através de mini arcos dentro da própria saga Buu. Mas esses arcos acabaram sendo deixados de lado para que o Kid Buu fosse derrotado no final pela Genkidama, dando a entender que o roteiro forçou demais a barra para que isso acontecesse no final. Mas será que foi isso mesmo? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto desse vídeo. Você acha que a saga Buu é cheia de incoerências? Se tiver incoerência na sua opinião, quais são essas incoerências? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Bom galera, vamos lá. Primeiramente eu gostaria de deixar aqui bem claro que as informações que eu vou deixar aqui no vídeo de hoje é relacionada à percepção que eu tive sobre algumas incoerências na saga Buu, né? Coisas que eu achei que não fizeram sentido em alguns arcos específicos ali, né? Dentro da saga Buu. Caso você não concorde, não tem problema algum. É só deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que assim que possível eu respondo com o maior prazer para gente trocar essa ideia aqui de fã para fã. Agora vamos embora para o primeiro arco. Arco Mystic Gohan. Bom galera, o arco Mystic Gohan a gente sabe muito bem que se iniciou, né? Desde o momento que o Gohan levou aquele esculacho lá do Fat Buu e o Supremo Sr. Kaiô, junto com o Kibito, é claro, levou ele lá pro planeta Supremo. E ali se iniciou o arco Mystic Gohan, com o Gohan treinando com a espada Z, depois o Goku chegando lá, a espada Z se quebrando e sem querer, né, despertando, ou libertando ali, né, o Dai Kaioshin, né, ou Kaioshin, o velho Kaioshin, como as pessoas gostam também de chamá-lo. Então aí começou ali, né, esse desenvolvimento desse arco maravilhoso que a gente viu na época. Só que o detalhe, que assim, a incoerência que eu notei aqui nesse arco foi a seguinte, que coisa que eu não curti muito, pra mim não fez sentido, e também pra mim de certa forma foi incoerente. Por quê? Porque a gente tem um arco ali que se iniciou basicamente quando o Majin Buu foi despertado, né, o Majin Buu retornou, até ali o Gohan conseguiu seus poderes místicos e retornar ali pra Terra pra deter lá o Super Buu. E se isso fosse ali o final da saga Buu, com o Gohan conseguindo lutar contra o Super Buu, vamos supor que o Super Buu tivesse a mesma força que o Gohan, que o Mystic Gohan, naquela época, no caso, que eu queria que tivesse para ter um combate ali bem equilibrado. Então, ali se fosse a parte final, iria ficar beleza, a saga ia fechar bonitinho, coisa que iria fazer sentido, porque se a gente tem ali um Gohan, que era, naquele momento ali, o protagonista da saga, então se ele foi lá treinar no outro mundo para ficar mais forte, para deter esse tal vilão, super vilão, que tinha humilhado ele, que matou a mãe dele, que matou os amigos dele, os entes queridos dele, então, pô, não faz sentido algum o Gohan chegar ali para lutar contra o Super Buu e não dar tudo de si para poder derrotá-lo. Então, se o Super Buu tivesse mais poder para conseguir se igualar ali ao Gohan, seria fantástico. Não aquilo que a gente viu lá, né, com o Gohan deixando o Super Buu lutar contra o Gotenks, né, o Gotenks querer lutar contra o Super Buu, ele permitir isso, e depois o Super Buu absorver ali, né, não só o Gotenks, como o Piccolo também. Isso eu não curti muito. É claro, se essa luta aí, depois que o Super Buu absorvesse ali o Gotenks e o Piccolo, fosse uma luta equilibrada, o Gohan conseguisse, de certa forma, lidar com a situação, aí beleza. Agora, da forma que foi, eu não curti muito. Porque, como eu disse aqui agora, o Gohan chegou lá para deter o Super Buu, com a missão de deter o Super Buu, depois do Majin Buu, né, do Fat Buu, ter humilhado ele, e depois do Super Buu ter matado todo mundo que ele conhece, inclusive a sua mãe. Então, não fez sentido algum para mim ele chegar ali com aquela arrogância, não dando tudo de si, repetindo o que aconteceu lá na Saga Cell. Então, na minha opinião, ele deveria ter aprendido a lição na Saga Cell, como ele não lutou com o Cell com todas as forças, acabou o Cell se autodestruindo,
matando o pai dele. Então isso causou uma grande consequência que no final quase fez com que o Cell derrotasse ele lá no final da saga. Que se não fosse o Goku ali e o Vegeta, ele seria derrotado com certeza. Mas, trazendo para a saga Buu novamente, isso não poderia acontecer de novo. Por quê? Porque o Gohan, como disse aqui agora, deveria ter aprendido essa lição, coisa que a gente viu que não aconteceu. Acabou ele sendo usado de certa forma até pior lá do que na saga Cell e sendo absorvido no final pelo Super Buu, jogando todo o arco do Mist Gohan literalmente no lixo. Arco das fusões. Bom, galera, o arco das fusões, para mim, o arco que teve menos sentido para mim foi a parte do Vegito, porque a parte do Gotenks até que fez sentido, porque são duas crianças ali, né, lutando contra o Super Buu. Tá certo que teve muita brincadeira e exagero, mas no final, os poderes do Gotenks não foram suficientes para derrotar ali, né, o Super Buu e ponto. Isso aí para mim fez sentido sim. O problema do Vegito para mim foi o seguinte: não foi ali o combate, que o combate foi totalmente coerente, que o Vegito ficou muito mais forte que o Gohan, né? Mas o problema foi que ele não quis derrotar o Gohan, né, por causa do Gohan, do Super Buu, ter absorvido ali o Gohan, o Goten, o Trunks e o Piccolo também. E nessa parte que eu começo a pensar que não fez sentido. Por que eu tô falando isso? Porque bem se vocês lembram, o Goku no início da saga Buu, ele disse o seguinte, que todo mundo temia, né, as pessoas que o Majin Buu ali, né, tava matando na Terra, porque ele tava transformando chocolate em doce, enfim, vários tipos de coisas para ele poder comer. O Goku não tava assim, ele se importava com essa situação, mas ele citava que o tempo todo que no final, né, quando eles conseguissem derrotar lá o Majin Buu, eles iriam reviver todos com a ajuda das esferas do dragão. E isso era bem dito pelo Goku, né? E por isso ele tava lá, tipo, meio que tranquilão sobre a situação. Inclusive, ele fez questão, né, de deter o Majin Buu para o Trunks pegar lá o radar para que isso fosse feito no final da saga, assim que o Majin Buu fosse derrotado. Então, para mim, o fato dele ter deixado o Burhan vivo, né, para poder ser absorvido pelo próprio Burhan, e lá dentro do Burhan, né, conseguir ali pegar, né, o Gohan, o Goten, o Trunks e também o Piccolo, isso para mim é que eu não curti muito, porque a gente sabia, né, que o Vegito tinha condições plenas de derrotar lá o Super Buu, né, o Burhan, de uma vez por todas. E ele provou isso no capítulo 504, né? Nesse volume aqui, volume 42, que é o último volume do mangá de Dragon Ball, e no capítulo 504, para ser mais específico, na última página desse capítulo, você percebe que o Vegito dá uma demonstração clara de que ele poderia sim, né, transformar o Burhan em poeira a hora que ele quisesse. Quando ele pegou ali, né, uma parte da cabeça do Super Buu, jogou ali e evaporou com uma só das mãos. Então você percebe que ele poderia derrotar o Super Buu, né, a hora que ele quisesse e bem entendesse. Mas ele não fez isso, acabou optando pela opção de ser absorvido e fazer o que eu falei aqui agora com vocês. Só que o problema para mim foi o final. Se ele tirasse a galera de dentro do Super Buu e a galera ajudasse ele, ou enfim, ou depois disso eles acabassem derrotando, não, aconteceu de eles se separarem e depois disso daí, né, eles tirarem a galera de dentro do Super Buu, acabar o Kid Buu explodindo a Terra com todo mundo junto. E isso pra mim é que eu não curti, porque se ele fez questão de tirar a galera lá de dentro pra poder salvar, e depois o Goku ali, né, acabou tendo que escolher entre a galera e o Mr. Satan e o Dendê, levando o Mr. Satan e o Dendê, e acaba que esse arco aí das fusões, mais especificamente do Vegito, acaba que não servindo pra porcaria nenhuma. Porque se ele fez tudo aquilo ali, passou por tudo aquilo ali pra o Majin Buu absorver ele no final, Goku e Vegeta deixarem Gohan e os outros morrerem na explosão da Terra, e depois ainda piora mais a situação, porque depois que eles são revividos e vão lá pra Terra, acaba que eles não são utilizados da maneira que eles deveriam ser utilizados no combate final, até porque, né, tinha o Gohan ali, que era mais poderoso que o Goku e Vegeta, com certeza, e também tinha lá a ajuda do Gotenks também para auxiliar nesse combate lá no Planeta Supremo. Então, para mim, faria muito mais sentido o Vegito ter derrotado o Super Buu no final, e só após isso, né, eles reviverem Gohan e os outros com a ajuda das esferas do dragão, assim como era o plano lá inicial do Goku, e assim como foi feito após o Kid Buu, né, explodir toda a Terra com Gohan e os outros. Acabou eles fazendo isso, de certa forma,
lá quando estavam no Planeta Supremo com a ajuda do Porunga. Então, para mim, né, isso não fez sentido algum. Eles evitaram fazer isso para no final serem obrigados por Kid Buu a fazerem para assim realizar a Genkidama. Arco Kid Buu. Bom, galera, para mim esse é de longe, né, o pior arco da saga Buu. Por que eu tô falando isso? Porque além de ter deixado nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card as opções que eles tinham no final e acabaram não utilizando, optando pelo caminho mais difícil, que era realizar a Genkidama, porque precisava de tempo para isso e precisava de guerreiros para poder segurar lá o Kid Buu e pessoas para levantarem as mãos. Então, inclusive, uma série de fatores para que isso desse certo no final. Acabou dando certo? Acabou, mas para mim era a opção mais difícil. E não levando o Gohan e os outros para o Planeta Supremo, porque eles foram revividos, tinha opções para poder você levá-los para o planeta, e eles acabaram não sendo levados justamente porque o Vegeta teve essa ideia mirabolante de realizar a Genkidama, ao invés de chamar os guerreiros que eram capazes de derrotar o Kid Buu facilmente. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa situação, porque eu deixei nesse vídeo que eu falei com você que eu vou deixar aqui no card, então por isso eu não vou entrar muito profundamente em detalhe. Outra situação que a galera também não percebeu muito foi que o Kid Buu, assim que ele surgiu, se transformou em Kid Buu lá na Terra ainda, ele nem deu ideia pro Goku e pro Vegeta, ele só quis destruir a Terra, que é o objetivo desse ser, é apenas destruir as coisas. Sendo que quando ele foi pro Planeta Supremo, ele não quis saber de destruir o Planeta Supremo. O pessoal fala muito aqui no canal que, Rafael, o Planeta Supremo ele era resistente. Ok, eu sei que ele é resistente. Porém, o Planeta Supremo, o Kid Buu, na verdade, ele deveria pelo menos tentar, quando ele chegasse no Planeta Supremo, ele tentar destruí-lo e assim Goku e Vegeta, assim como fizeram na Terra, tentar impedi-lo. Coisa que não aconteceu. A gente viu lá o quê? O Kid Buu chegando no Planeta Supremo e querendo lutar com Goku e Vegeta, coisa que ele nem pensou em fazer lá na Terra. Então, para mim, isso aqui acaba não fazendo sentido, acaba me fazendo entender o seguinte, que o Kid Buu só destruiu a Terra naquele momento para o Goku e Vegeta não levarem Gohan e os outros para o Planeta Supremo junto com eles, ou para o Gohan e os outros não participarem do combate, já que estavam ali, né, bem próximo, onde supostamente seria o confronto entre Goku, Vegeta e o Kid Buu. Então eles acabariam tendo que participar, quer queira, quer não. Mas como eu disse no começo do vídeo, é claro que essa é só a minha percepção, né, e opinião também sobre esses acontecimentos, esses arcos, né, que aconteceram justamente na saga Buu. Se você pensar o contrário, como também disse lá no começo do vídeo, não tem problema algum. Mas antes de fechar aqui esse vídeo, eu queria deixar uma pergunta, né, uma pergunta aqui muito picante relacionado ao Kid Buu. Bom, se a galera diz que a Genkidama era o único método, o único meio de derrotar o Kid Buu, o que diabos o Kid Buu conseguiu segurar ali a Genkidama, já que ele é repleto de energia negativa e a Genkidama é repleto de energia positiva? Por que o Kid Buu conseguiu resistir por tanto tempo ali a Genkidama, segurando ela com as suas mãozinhas negativas? Bom, essa pergunta eu deixo pra galera que acha que a Genkidama era o único meio de derrotar o Kid Buu, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!